Shalom, shalom, Luciana Assunção, canal de Volta a Jerusalém. E hoje vamos falar sobre um tema que é uma pergunta que eu percebi que ela é muito recorrente na internet. É como vencer o pecado, né? Algumas outras perguntas também que eu vejo é como vencer o pecado da imoralidade. Antes de entrar no assunto, eu peço que vocês dêem uma olhada na descrição do vídeo. Futuramente nesse vídeo aqui, na descrição, vai estar um livro meu, que é falando a respeito da alma. E é um assunto que eu gosto muito de estudar. E aproveita, dá aquele like e comenta aí a respeito, para poder ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Vamos lá. Para a gente, né, responder perguntas como essa, como vencer o pecado? Como vencer o pecado da imoralidade? A gente precisa primeiro entender por que a gente peca e como funciona essa questão do pecado no homem, tá? E aí eu levo vocês lá para o início de tudo, que é com Adão, né? Adão e Eva ali. E existe uma história rabínica, tá? Isso aqui é Torá oral. Antes que as pessoas cheguem aí e falem, não está na Bíblia. Gente, isso aqui é Torá oral. Você não é obrigada a receber isso como verdade. Mas é história que foi contada de pai para filho ali em Israel e que chegou até os dias de hoje. Mas ajuda a gente a entender melhor. Conta-se, né, os sábios, que Adão, no Shabá, ele iria ter o direito de comer ali da árvore da vida, tá? E a árvore da vida, ela é superior à árvore do conhecimento do bem e do mal. Então conta-se que após Adão comer da árvore da vida, ele estaria apto também comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí a missão seria converter o que ainda tinha de mal na árvore do conhecimento do bem e do mal em árvore da vida. Ou seja, seria uma forma que Adão ajudaria a elevar o mundo que ele estava vivendo ali do Éden, né? Era uma missão. Então conta-se a história. Porém, antes dele adquirir a substância maior, né? A substância que traria maior capacidade para ele converter o mal da árvore do conhecimento do bem e do mal, antes de ele adquirir isso, ele foi e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, não tendo então a capacidade de converter o mal em bem, tá? Então, a partir daí, entra-se algo que a gente chama de Yetzer Hará, que é a inclinação para o mal, tá? A gente tem o Yetzer Tov, que é a inclinação para fazer o bem, para poder servir o Eterno, para poder cumprir os mandamentos do Eterno, e temos também o Yetzer Hará, que é aquela inclinação para fazer as coisas mal, que é aí onde vem o conceito de pecado, é a partir daí que o pecado ele entra. Bom, e em relação à alma, bom, você precisa, para você entender como você peca, né, como acontece aquela tentação quando você está diante do pecado, você precisa entender dois conceitos da alma, né? A nossa alma, ela é composta pela alma divina e pela alma animal. Quando o pecado entrou no homem, isso aí foi aflorado no homem, tá? Então, assim, a alma animal está ligada ao Yetzer Hará, a inclinação para o mal, enquanto a alma divina está relacionada com o Yetzer Tov. E esse conhecimento está justamente no livro Likutei Amarim, entendeu? Na coleção de livros do Likutei Amarim vai falar sobre isso. Então, o homem, ele precisa entender como funciona isso, tá bom? E lá no final desse vídeo eu vou dar algumas dicas de como você colocar isso em prática, tá? Então, calma que eu vou chegar na ajuda para você começar a aplicar isso. Bom, vamos lá. Um grande exemplo da função da alma animal é lhe saciar com prazeres mundanos. E nesse ponto, por nós estarmos ainda no mundo físico aqui nessa terra, a alma animal ela tem muita força em relação à alma divina, tá? Entenda, muita força assim, porque
nós estamos mais apresentáveis às coisas físicas, materiais, do que às coisas espirituais. Nesse sentido que eu estou falando que ela tem mais força. Então, vou dar aqui um grande exemplo. Você precisa estudar para uma prova, e aí você fica ali se amarrando para estudar para aquela prova, você começa a ler um livro, você começa a estudar as escrituras, começa a dar sono, você já não quer ler mais do que 5, 10 capítulos, mas aí alguém te convida para você ir comer um rodízio de pizza, né? Ou ir comer, aí é um aniversário onde vai ter muita fartura. Rapidamente, aquele estado de inércia, né? De preguiça que estava ali em você, ele muda e você se torna empolgado para ir para aquele lugar. Por quê? Porque a tua alma animal é que está ligada às coisas materiais, aos desejos, né? O Rabino Shai Krami, ele fala uma coisa interessante, que as três grandes forças, né, que tentam o homem aqui na Terra, uma delas é justamente a gula, né, porque alimenta a alma animal. E outra é o que? O poder, né? O poder, o dinheiro, né? Tá ligado ao dinheiro, é outra. E a outra coisa, a terceira coisa é a questão da sexualidade. São três forças que tentam o homem aqui, porque ele age na alma animal. Bom, vamos lá. Já a sua alma divina é a parte em que te inclina para retornar para o eterno. É aquele desejo, às vezes, de você querer ter uma espiritualidade, querer estar com Deus. E isso acontece até com pessoas que estão afastadas do eterno. Observe que quando você passa por um momento de dificuldade, né? É um grande exemplo, um parente seu está internado na UTI, a gente está vendo muito isso hoje. Um parente seu está internado na UTI, é alguém que você ama muito, é a esposa, é um filho. Nesse momento, não tem nada para alimentar aquela alma animal, a parte que lhe puxa para as coisas dos prazeres terrenos. Não há nada, porque é um sofrimento. E então você pode perceber que aflora o quê? A sua alma divina, ela aflora nesse momento. Por quê? Porque é um momento onde você sente a necessidade de Deus, de pedir a Deus, você pede oração, você fica quebrantado, aí dá vontade de ler a palavra do Eterno, porque naquele momento a sua alma animal ela fica sem alimento. Tá? É daí que vem uma história que fala de alimentar dois lobos, né? Que é o lobo do bem e o lobo do mal. Qual lobo você irá alimentar? Então é daí que vem esses conhecimentos. Então, quando você passa a alimentar a sua alma divina, você começa a diminuir, a deixar com fome, entre aspas, a sua alma animal, tá? Então essa relação aqui é muito parecida com aquela em que eu conto ali, quando eu falei da questão de Adão pegar a árvore do conhecimento do bem e do mal e transformar em conhecimento do bem. Qual é a relação dessa história? A verdade é que o mal que está em você, você tem tanto o bem quanto o mal, mas a sua missão é fazer com que o lado do bem, o Yetzer Tov, a sua alma divina, ela domine a sua alma animal, que está ligada ao Yetzer Hará, a inclinação para o mal. Inclusive, quando você lê o Siddur, que tem as orações matinais, você vai observar que no meio da oração fala que a minha inclinação para o mal esteja subordinada ao Eterno, a fazer o bem. Isso tá lá no Siddur. Por quê? Porque a nossa missão aqui na Terra é fazer com que quem cresça a alma divina. E como a gente faz isso? Estudo de Torá, estudando os ensinamentos de Yeshua, e dessa forma que você eleva a sua alma divina. Outro ponto é esse entendimento. Quando você está diante de uma tentação do pecado, e você tem essa consciência de que quem vai lhe induzir a cometer o pecado é a parte da alma animal que tem em você, aquela parte que se inclina para o mal, você também vai ter consciência que a missão, na verdade, é que sua alma divina, ela domine. Um grande exemplo para você visualizar isso é você enxergar o seguinte, é um cavalo e o cavaleiro, você sendo o cavaleiro.
eu lhe pergunto, você vai pôr o cavalo em suas costas e vai sair por aí levando o cavalo? Ou você que vai montar no cavalo para que ele saia por aí te levando? Da mesma forma, é quando a sua alma divina, ela domina a sua alma animal, é como se o cavaleiro tivesse agora dominando o cavalo e fazendo uso dele para cavalgar. Usa, na verdade, em favor dele a força do animal, aquela força para fazer o bem. Quando você peca, é como se o cavalo tivesse pongado em você e ele que está fazendo de você o meio para que conduza, né? Ou seja, uma cena deplorável seria. Bom, falado disso, quais são as dicas que eu dou para você poder começar a vencer esse tipo de pecado? Bom, um grande amigo meu, ele estava tendo dificuldade, né, com pecados voltados à imoralidade. E ele falava que ele não queria, ele falou, não quero pecar, eu não quero. E então, conversando comigo, eu falei para ele o seguinte, cara, primeira coisa, corta todos os contatos que te levam àquele pecado. Por exemplo, o caso dele era grupos de WhatsApp em que sempre alguém postava ali um vídeo pornográfico. E aí o que acontece? Quando aquele vídeo chega à janela das almas, que é os seus olhos, quando chega ali, a sua alma animal e sua alma divina começa a conflitar, porque a alma animal ela quer aquele prazer, ela quer ver aquele prazer, enquanto a sua alma divina vai dizer que não, que você está indo contra o Eterno fazendo aquilo. Então observe que o gatilho inicial foi aquele ponto de contato, aquele grupo onde constantemente as pessoas colocam. Então o que eu indiquei que fizesse? Saia daquele grupo, evita contatos que podem te levar a se inclinar para o mal. Um outro grande exemplo é um outro conhecido que estava tentando se livrar da masturbação. E o que é que eu indiquei para ele? Cara, já que toda vez que você entra ao banheiro, é um momento onde a sua alma animal ela aflora porque ela quer aquele desejo, o que é que você faz? Combate com a alma divina. Mas como? Entra ouvindo os melhores louvores, aqueles louvores que você sente mesmo a presença do Eterno, aqueles louvores que falam das benfeitorias de Yeshua. Pronto, põe esses louvores. Eu particularmente adoro muito ouvir louvores em hebraico, principalmente os salmos em hebraico. Eu dei exemplo, cara, faz isso. Entra ali ouvindo, porque você já entra alimentando a sua alma divina. Então, quando você utiliza essas armas contra essa guerra que há dentro de você, você começa a ter vitórias em cima disso. Então, assim, os dois pontos principais são ter o conhecimento de que existe uma briga entre sua alma animal e sua alma divina, ter o conhecimento de saber que compete a você, através da sua alma divina, vencer essa alma animal e transformar ela em bondade, ou seja, usar ela para poder, a força dela para poder fazer o bem. E esses recursos de ouvir um louvor nesse momento, pegar a sua Bíblia e ler nesses momentos de tentação, são ideias para que você possa vencer. Tá? O assunto é muito vasto, se eu for falar aqui vai dar horas e mais horas. Eu poderia estar falando aqui dos tipos de homens, né, que se formam através da alma, a questão de um justo, a questão de um Benonim, que é um intermediário, e a questão do Rachá, que é o malvado, perverso, né? Então tem esses três níveis, né? E sua alma ela também está nesses três níveis. Mas aí é muito mais assunto. Se vocês gostarem desse assunto, eu posso voltar aqui novamente. Tem outros vídeos aqui no canal falando a respeito dessa questão da alma. E espero que eu tenha ajudado e que vocês tenham gostado. E dá aquele like aí, se inscreve no canal. E shalom, shalom, que o Eterno abençoe e guarde todos vocês.